Quero, antes do mais, felicitar-vos pelo vosso aniversário. Há 184 anos, em 14 de junho de 1834, foi criada a antepassada da Associação Comercial de Lisboa, de seu nome Associação Mercantil Lisbonense. O contexto da época era o da urgência da recuperação do país, no ano em que terminava uma fratricida guerra civil que deixou marcas, com o povo português a viver uma grave situação económica e financeira, depois de exaurido devido às invasões napoleónicas. 1834. Que ano esse? Terminada a Guerra Civil, assinada a Convenção de Évora-Monte a 26 de maio, condenados ao exílio teoricamente para sempre, Dom Miguel e os seus descendentes, Dom Pedro, o grande vencedor, era veiado pelos apoiantes mais radicais em São Carlos por ter sido benévolo no tratamento dos vencidos, nomeadamente em termos de amnistia e de pensão. Conhecia agravamento acelerado da tuberculose, há muito insinuada, e no mesmo quarto em que nascera, morria em Queluz, menos de 6 meses depois do triunfo militar. Dona Maria assumia de facto em plenitude os poderes previstos na Carta Constitucional e mais do que nunca se afirmava a vontade e sobretudo a necessidade de uma acalmia político-constitucional. De facto, imperioso era que as forças vivas do reino, e nelas a burguesia liberal ascendente, se organizassem para dar força a uma nova fase de investimento e crescimento. Uma vez que se tratava, afinal, de reinventar um país destroçado, que precisava urgentemente de esperança. Os empresários portugueses e os comerciantes e industriais de Lisboa que deram origem a esta instituição enfrentariam, ao longo de quase 2 séculos então iniciados, vários desafios: bancarrotas, ultimatos, bloqueios, mais crises de financiamento, ditaduras, mudanças de regime, fim de ciclo imperial e colonial, a entrada em novos e livres mercados na Europa onde nunca deixaríamos de estar, internacionalização crescente, tudo num permanente esforço de adaptação e de modernização. E a verdade é que viriam a vencer todos esses reptos. Eles, os de Lisboa, tal como os não menos poderosos do Porto e os de toda a pátria comum. Vale, pois, a pena sublinhar, com otimismo realista, a fibra e a força dos empresários, dos empreendedores e dos gestores portugueses, nesta sala onde admiramos retratos representativos de tanta história, e num instante em que o novo desafio é o da economia global na era digital, paradoxalmente, num tempo de modismo que esperemos transitório, de novos protecionismos comerciais. Iniciei propositadamente a minha intervenção com uma referência histórica alusiva à data que hoje se assinala, para vos falar de um percurso repleto de lições para o presente e para o futuro. Todos conhecemos a realidade económica, financeira, social ou política do por muitos chamado país real, quanto aos custos de contexto e também quanto a soluções que vão sendo encontradas para problemas concretos e que se revelam de modo impressivo em inúmeros casos de sucesso de empresas em diversos setores, segmentos ou nichos da economia. Todos temos consciência das dificuldades estruturais enfrentadas por empresários e pelo povo em geral, numa sociedade que à partida não é desafogada e tem dívidas pública e externa de uma dimensão assinalável em relação à riqueza produzida, o que nunca
nos deve deixar de preocupar. Todos estamos atentos às variáveis externas que nos condicionam. Como economia aberta que sempre fomos, sabemos que os negócios dos empresários e o crescimento do produto interno bruto dependem da procura externa e da nossa capacidade para competir em mercados de todas as geografias. Ora, mais competitividade e maior crescimento económico são possíveis quando há maior produtividade, melhor gestão e, sobretudo, mais investimento, potenciador de mais e melhor exportação. Estamos, portanto, num momento propício para começarmos a esboçar o balanço deste primeiro semestre e para tentarmos antecipar o que virá aí no segundo semestre. E podemos também fazer um balanço dos últimos mais de 2 anos e meio, tendo em conta o que já sabemos que poderá acontecer nos próximos, nomeadamente quanto ao calendário político e aos desafios institucionais e económicos da agenda europeia. Neste passo, seja-me permitido sublinhar 7 traços mais concretos, embora breves, acerca de temas que dominarão a nossa vida coletiva nos tempos mais próximos. São eles: a conjuntura política internacional, a preocupação com o regresso do protecionismo comercial, a encruzilhada na União Europeia, as perspectivas do mundo que fala português, o investimento e as exportações, o acordo socio-laboral e o orçamento de Estado ligado à estabilidade institucional interna. Da conjuntura política internacional, diria desejar que o aparente desanuviamento com a Cimeira de Cingapura e o bom senso no Próximo e Médio Oriente prevaleça sobre considerações eleitorais, imediatas já este ano, imediatas em 2020, e decorrentes focos de tensão unilateral, o que seria possível e benéfico para todos. A ninguém interessa o crescendo incontrolado da tensão e da conflitualidade mundial. Do regresso ao protecionismo comercial, juntaria ser também desejável, por um lado, que o anunciado tivesse ficado e ficasse aquém do efetivado, e que também aqui se entendesse que o conjunturalismo eleitoral, o imediato e o subsequente, não deve comprometer visões de médio e longo prazo, para as quais o comércio aberto e a aliança entre os Estados Unidos da América e a União Europeia, digo bem, a União Europeia e não fragmentos dela, têm uma importância nuclear. Sobretudo, para quem diga querer evitar excessivos avanços asiáticos no Ocidente e manter viva e operacional a Aliança Atlântica. Devo, no entanto, admitir que os sinais dos últimos tempos são preocupantes e só admira como ainda não tiveram efeitos económicos e financeiros mais graves. Da União Europeia lembrarei que decidir o que tem a decidir apenas após as eleições de maio e da nova Comissão seria um erro de efeitos irreversíveis, e que decidir timidamente e em clima de falta de coesão e unidade é dar passos largos para a descredibilização europeia. Para esta, já basta a inação de tantos tempo demais e a sobranceria de outros, para os quais os princípios valem o que valerem os seus próprios egoísmos. E, sobretudo, só uma Europa que saia bem do desafio imediato poderá assegurar crescimento e emprego, mesmo se moderados. Se aditarmos ao que fica dito as clivagens entre Estados-membros, os tropismos ditos populistas, ou quase, e as divisões ou debilidades em economias essenciais, perceber-se-á por que razão
há sérios motivos de preocupação também nesta frente. Do mundo que fala português, ao invés, mais do que desejo, espero sinceramente, para breve, visíveis perspectivas positivas, potenciáveis já a partir da Cimeira do Sal e com expressão em passos favoráveis em irmãos e parceiros agora mais próximos. Internamente, o reforço da aposta nas exportações, seu incentivo e diversificação é caminho inquestionável. Aberto no passado, a afirmar-se no presente e a acelerar no futuro. O que houver a fazer em rumos, estruturas e pessoas, que seja feito. O mesmo se diga no tocante ao investimento interno e externo. Quanto a este, o investimento externo, sabendo nós que a melhor maneira que têm os nossos amigos e aliados de garantirem que o investimento que nos chega é o que apreciam, é eles próprios investirem. De nada vale queixarem-se de vindas que não apreciam, quando perante oportunidades e necessidades instantes, criticam, temem, apostrofam, mas não avançam, primam pela ausência. Ora, como todo o meridiano jurista sabe, em direito como na política ou na economia, os ausentes nunca têm razão. Ou na frase original, les absents ont toujours tort. E o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo não se têm poupado esforços para sensibilizar os nossos amigos e aliados para o seu investimento em Portugal. Do acordo sociolaboral, basta reconhecer que, a meu ver, no geral, foi sensato, equilibrado e oportuno, mesmo se aqui e ali mal explicado política ou juridicamente. Reduz-se a precariedade, estabiliza-se o mercado de trabalho, alarga-se o período experimental para os contratos sem termo ou prazo, ou seja, de mais longa duração. Nem se mantém o regime do tempo da crise, nem se introduz radical mudança de efeitos imprevisíveis. Esse equilíbrio pode não corresponder à visão de uns e de outros, dos que defenderiam a intangibilidade do regime do tempo da Troika e dos que desejariam ruptura mais profunda, nomeadamente na caducidade da contratação coletiva. Mas foi e é o possível e adequado neste tempo. Uma última palavra para uma questão que todos sabemos dominará a conjuntura alargada até 2019 e que, no entanto, é simples de entender e de solucionar: o orçamento do Estado para 2019 e a estabilidade institucional. Perante as incógnitas esboçadas no plano mundial e europeu, cuja solução não depende de nós, e os passos já dados são, como vos disse, preocupantes, acrescentar ruído ou crise ao que é largamente imprevisível é uma má ideia. Por outras palavras, já nos bastam as dúvidas vindas da situação externa. Para quê criarmos cenários que as agravem desnecessariamente? O óbvio é que a atual fórmula governativa vote o orçamento do Estado para 2019, assim mostrando que é capaz de durar uma legislatura e de se constituir como uma das soluções alternativas sólidas para Portugal. E que, até às eleições europeias da primavera e legislativas do outono, haja estabilidade política, ainda que naturalmente pontuada pelo confronto pré-eleitoral, que já começou e que, como aliás é uso, se poderá intensificar a partir de setembro e sobretudo de janeiro de 2019. Assim, esse confronto não crie fatores
também eles imprevisíveis, ou mesmo inexecuíveis, para a trajetória orçamental em curso. Acabei por ser mais longo do que desejaria, mas não me perdoaria a mim próprio desperdiçar este ensejo de falar destes temas antes do período estival que está a chegar. Aqui ficam para a memória futura. Do que acaba de ser sumariamente mencionado, é legítimo inferir que continuo a formular um juízo claramente positivo quanto à execução orçamental no primeiro semestre, mas também um juízo bastante prudente e preocupado quanto ao contexto externo. O tempo que vivemos na Europa e no mundo exige cautela acrescida. Isso sabem os empresários e gestores, porque planeiam, conhecem os mercados e os clientes, têm de pagar salários e impostos e têm hoje como certa, muitas vezes demais, a incerteza. Como sabem também os trabalhadores, atentos a que o futuro evite a todo o preço os sacrifícios suplementares que viveram com a crise no passado recente. O que os agentes políticos podem e devem fazer é precisamente limitar o grau de incerteza, de imprevisibilidade e, portanto, de risco de novas crises. Naquilo que compete por atribuição constitucional ao Presidente da República, tudo tem sido feito para reduzir crispações, primeiro, incutindo confiança interna e externa, depois, e garantir estabilidade sempre. Assim, atenuando incertezas, ruídos ou nevoeiros que possam toldar-nos a visão estratégica que é imprescindível a pensar no médio e longo prazo. Quanto ao mais, Sr. Presidente, tudo tem o seu tempo e no seu tempo será ponderado e decidido. Racionalidade, procura da previsibilidade, paciência, bom senso, estabilidade e, por isso, confiança e esperança é o que importa ter presente neste esforço que é e que tem de ser de todos, acreditando sempre, mas sempre em nós próprios, que o mesmo é dizer acreditando em Portugal.